Bom dia! Vamos começando a live de hoje, como parar de desistir até conseguir. Se você aí trabalha com grupos ou quer começar a trabalhar com grupos de emagrecimento, de atendimento, mas vive encontrando dificuldades que travam, que não deixam você chegar no seu resultado, essa live é para você. Então chega mais, a gente está começando agora e hoje você vai entender como fazer isso. Como é que não desiste até chegar lá no seu resultado, lá na meta que você colocou para ter os seus grupos, para ter o seu sucesso profissional, a quantidade de clientes que você quer no grupo. Como é que faz isso afinal, né? Como é que a gente espanta todas essas travas, essas barreiras mentais, essas situações imprevisíveis que às vezes acontecem? Então eu vou te contar. E quem chegou aí, já começa colocando aí para mim nos comentários. Você está fazendo grupos no momento ou você está pensando em começar? Comenta para mim e compartilha essa live para a gente chamar as amigas para virem para cá, porque é hoje que você vai descobrir como parar de desistir, como ter esses resultados que você tanto almeja, apesar das dificuldades que surgem, apesar do desânimo, apesar dos imprevistos, né, da parte emocional, da correria, da falta de tempo. Então, ó, se você já compartilhou aí com as amigas, a nossa conversa vai começar. Quem compartilhou, volta aqui nos comentários e fala pra mim. Coloca um joinha para eu saber que você compartilhou, tá? Tô compartilhando aqui também com as nutris, as coaches, manda lá para elas o convite da nossa live. A Andrea tá aqui, Andrea já faz grupos, iniciou com a minha ajuda, né, Andrea, na mentoria, que legal. A Cristina já iniciou com os grupos também, ótimo. E agora pensem no seguinte, ó, o que trava vocês, tá? Pensa aí, comenta comigo. O que mais trava você, o que mais impede quando você imaginou o seu grupo, começou a entrar em ação, vem aquele imprevisto ou vem aquele sentimento, aquele pensamento? O que trava você de chegar nos seus resultados? Porque a live de hoje é sobre isso, ó. Tem gente entrando agora, então eu vou contar de novo aqui para vocês. A gente vai falar sobre como parar de desistir até conseguir. Se você quer fazer grupos de emagrecimento ou de atendimento, ou se você está pensando em fazer isso, se você já faz e quer ter mais resultados, o que tem te impedido, né? Que faz você desistir, que faz você não ter aquele resultado tão sonhado? Coloca aí para mim nos comentários que a gente já vai começar a trabalhar nisso para você encontrar as soluções. A promessa é você sair daqui dessa live hoje imparável, agir e saber o que fazer a cada barreira que surgir, a cada situação que tirar o seu foco, você vai saber o que fazer para retomar e parar com essa coisa de ai, não tô conseguindo, tô travada, depois eu vejo, depois eu retomo. Combinado? Quem topa esse pacto aqui comigo, coloca eu topo nos comentários, tá? Quem quer sair da live sabendo tudo isso, coloca eu topo nos comentários. Vocês que chegaram agora, ó, compartilhem a live com as amigas, coloca um joinha aí pra mim. Aquela amiga que tá precisando daquele empurrão para parar de desistir dos sonhos, né, dos objetivos na carreira, compartilha com ela e coloca o joinha depois que você compartilhou, tá bom? Ó, a Andrea já topou, por quê? A Andrea fez mentoria comigo, ela já sabe que eu tô falando aqui, ó, não é brincadeira, tá? Dá resultado, a Andrea tá aí fazendo os grupos dela, arrasando. Então, se você quer ter esse tipo de resultado, também aproveita o momento, porque hoje você vai saber o que eu fiz, né? Durante todo esse tempo que eu trabalhei com grupos, o que eu fiz para não desistir até eu conseguir os resultados que eu almejava, tá? Vou compartilhar aqui com vocês também. O que acontece? Quando a gente começa a trabalhar com grupos, né? Ou quando a gente pensa sobre isso e tem esse desejo lá no fundo do coração, né? A gente começa, né? Vai começando, vai fazendo uma coisinha ou outra, mas é muito comum que venham situações desafiadoras, porque o trabalho com grupos é um trabalho complexo, né?
desde a criação do grupo. Então, que conteúdo que eu vou colocar, como é que eu vou fazer, como eu vou divulgar, onde eu vou encontrar as pessoas. Durante a condução do grupo nem se fala o quanto é complexo, né? Então não é uma coisa simples de, legal, tá todo mundo fazendo o grupo, também vou fazer. Quem já tentou já percebeu, não é assim, né? Então, acontece isso com vocês, de começarem a desenvolver esse grupo, começarem a desenvolver esses pensamentos e de repente chega lá e trava. Comenta aí pra mim. Sim, acontece comigo. O que a gente precisa saber, então, para que isso pare de acontecer e para que a gente chegue nos resultados que a gente está procurando? Tem 2 pontos principais que a gente vai trabalhar aqui na live de hoje, tá? Então, vocês vão colocar aí para mim se acontece com vocês, isso que eu perguntei, né? De travar de repente, de vir um imprevisto, de dar um branco, não saber como retomar, né? O emocional muitas vezes abalado, a falta de tempo, enfim, uma infinidade de questões que não deixam você chegar no seu resultado, não deixa você ter o seu primeiro grupo, ou não deixa você ter os grupos mais cheios, um faturamento maior, cobrar melhor, né? Então, tem 2 questões que a gente vai trabalhar para resolver isso, tá? O que é? Primeiro, identificar o que impede você, tá? Você precisa entender muito certinho, ter muita clareza disso. O que tem me impedido? São sentimentos? São situações que acontecem? São pensamentos, né? Ou é o meu caráter, né? O meu perfil de comportamento, eu sempre fui assim? O que é pra você, tá? E a segunda questão é o que a gente vai fazer com essa informação, né? Para resolver, tá? É a segunda parte da live. Então, a nossa live hoje tem 2 partes para que vocês consigam sair daqui fortalecidas e imparáveis, como eu prometi no começo, né? Imparável até você chegar no seu resultado. Por que eu resolvi fazer essa live nesse sentido hoje? Porque eu atendo nutricionistas hoje em dia, coaches de emagrecimento, proprietárias de clínica de emagrecimento, né, com métodos de emagrecimento, enfim. E eu percebo que existe uma diferença no meu modo de ser, né? Algumas delas têm essa característica também, mas a grande maioria não, tá? Então eu percebi que existiu essa diferença. Ao longo do meu trabalho com grupos, que foi durante os últimos 5 anos, eu vi que eu não parei, não importava o que acontecesse, eu não desisti. E é isso que eu quero ensinar para vocês hoje, tá? Como é que não desiste de ter o seu grupo, como é que não desiste até chegar no sucesso, no resultado que você quer. Quem quer saber, então, esses 2 pontos principais que a gente vai trabalhar hoje, ó, comenta aí para mim, eu quero, tá? Ó, a Andréia topou o pacto aqui comigo, quem mais? Que topou, que vai sair dessa live de hoje imparável até chegar no seu resultado. Se você também topa, né? Comenta aí, eu topo, eu quero. E é o seguinte, ó. Pra gente começar, então, definindo o que impede você, o que te faz desanimar, o que te bloqueia, tá? Então pensa um minutinho, coloca aqui nos comentários, porque nós estamos todas juntas aqui construindo o conteúdo dessa live, né? A live é interação. Coloca aí pra mim, pra gente poder trabalhar em cima disso, tá? O que bloqueia a sua ação? Quando você começa ou quando você não atinge o resultado desejado, que aí vem aqueles sentimentos de frustração e você não consegue se reerguer por um bom tempo. O que bloqueia isso, né? São pensamentos recorrentes que aparecem aí, são sentimentos. Identifica, vai lá no profundo agora, identifica o que acontece aí com você, tá? São situações, então, é a minha rotina, a minha correria, são meus filhos, a minha falta de tempo, enfim, né? Cada uma vai precisar identificar aí, porque é diferente, né? O seu motivo pode ser diferente do meu, tá? O que eu fui percebendo ao longo do tempo? Que o que me bloqueava muitas vezes era a falta de confiança, né? Que eu fosse conquistar aquele resultado, tá? É uma dificuldade, na verdade, de acreditar, né? Mas isso a gente já vai entender também como que resolve. Eu vou contar tudo pra vocês. Quem aí que tá me vendo pela primeira vez, escreve primeira vez pra eu saber se eu tenho que me apresentar desde o começo direitinho aqui, contando o que eu faço, certo?
E o que acontece? Eu fui identificando essas barreiras, né? Que por algum motivo eu tinha dificuldade em acreditar que eu teria aquele resultado, que eu era capaz de viver aquilo. Em outros momentos eu percebi também que eu culpava outras pessoas, né? O que é muito comum, a gente culpa o outro, é muito mais fácil culpar o outro pela nossa falta de resultados, tá? E assim, outras pessoas ou situações que eu vivia também. E quando eu passei a conseguir acreditar nesses resultados, que esses resultados eram possíveis, veio uma coisa que é muito forte junto com isso, tá? E que é decisiva para vocês, tá? E já vou soltar uma chave poderosa aqui, ó. Anota aí. A decisão, tá? Do momento em que você decide, eu vou chegar nesse resultado. Não importa. Não importa se vai ser já, se vai demorar um pouquinho mais, se vai ser um caminho linear como eu imaginei ou se ele vai ser um caminho mais tortuoso, mas eu vou chegar nesse resultado. Então, assumir esse compromisso de que você vai chegar no resultado, né? Tomar essa decisão, tá? Isso é imparável, isso torna você imparável, indestrutível nesse caminho, porque você vai estar sempre voltando para essa decisão. Não, eu decidi, eu vou chegar lá, não importa. E outra coisa é a questão de que acreditar é igual a agir, tá? Então, a segunda chave poderosa aí para vocês, acreditar é igual a agir. Não basta eu trabalhar meu mindset, né, os meus pensamentos e tudo mais, e me tornar aquela pessoa que quer ter esses resultados, que quer conduzir os grupos, que quer ter várias turmas, vários grupos ao mesmo tempo, muitas vezes. Não adianta eu trabalhar meu mindset empreendedor para conseguir tudo isso, ou eu me encher de cursos de nutrição, cursos técnicos de nutrição, de coaching, mas eu deixar de lado a ação, tá? Tá fazendo sentido isso para vocês? Acreditar que vai conseguir é muito importante, né? Vocês já sabem disso, que o nosso psicológico, se ele não estiver alinhado, né? Se os nossos pensamentos, os nossos sentimentos não estiverem alinhados com aquilo que a gente está buscando, não vai acontecer, né? De alguma forma a gente vai desanimar, vai se sabotar, não vai chegar nesse resultado. Agora não adianta nada eu conseguir acreditar, eu começar a acreditar, me visualizar lá na frente e não agir, tá? Então coloca aí a partir de hoje, acreditar é igual a agir. Se eu consigo acreditar, se eu consigo me visualizar lá na frente, vivendo esse propósito, esse resultado que eu coloquei para mim, eu preciso agir, né? Todos os dias na direção dele. Ah, Renata, mas eu tava agindo errado, então eu desanimei. Ok, acontece. Tava indo na direção errada? Realinha a sua rota, tá? Ai, deu errado, não deu o resultado, fui parar no fundo do poço, desanimei, me frustrei. Volta rápido. Eu sei, é normal, aconteceu comigo também. Mas volta o mais rápido possível, volta a agir, tá? Olha, analisa tudo isso com aquela mente empreendedora, mais fria, né? Não tão emocional assim, para você simplesmente entender o que aconteceu que deu errado, o que faltou que deu errado e volta a agir na direção certa o mais rápido possível. Tá fazendo sentido aí, meninas? Vamos para a segunda parte? Olha só, a Luana falou que é a primeira vez que ela tá assistindo a minha live, então eu vou me apresentar direitinho aqui, tá, Luana? Eu sou a Renata Michel, eu sou Nutri há 15 anos, ajudo pessoas que cansaram de fazer dietas a mudar hábitos e nos últimos 5 anos eu me dediquei a grupos, né? Fiz 29 grupos de emagrecimento, a grande maioria deles sem dietas, tá? E ajudo nutricionistas e coaches a trabalharem com grupos. Já ajudei 218 nutris a trabalharem com seus grupos, né? Nutris e coaches de emagrecimento. Então, o meu método hoje ensina a ter grupos que vendem, tá? Eu tenho 2 mentorias, uma mentoria em grupo, que é a mentoria Grupos Magnéticos, e a mentoria individual, que é a Destrave Seus Grupos. Além de produtos, né? Tem produtos também, e-books para nutris, desafios prontos, enfim, diversos materiais, tá? Esse é o meu trabalho hoje. E eu tava pensando essa semana, né? Eu tô fazendo as lives agora toda quarta-feira às 9 horas da manhã e eu tava pensando essa semana, o que eu posso passar de mais poderoso, né? Que transmita
essa vivência que eu tenho para vocês, né? De ter tido 29 grupos, de ter grupos de sucesso com faturamento de 5 mil reais ou mais, tá? Como é que eu cheguei lá? Como é que eu posso ensinar esse caminho das pedras para vocês? E eu identifiquei isso, que uma coisa muito importante é essa característica de não desistir. Ó, tem um cachorro aparecendo aí, gente, é meu cachorro. Não desistir, não importa, né, o que aconteça. Porque o primeiro grupo que eu lancei não aconteceu, as pessoas não se inscreveram. E essa é a realidade de muitas profissionais que querem trabalhar com grupos, né? Onde eu errei, apesar de eu ter investido já um dinheiro alto em cursos, no primeiro grupo não teve o resultado, tá? E depois eu tive outros grupos que eu gostaria de ter tido mais participantes. Como é que eu fui alinhando toda essa rota, né, até chegar lá num resultado que eu disse, poxa vida, isso aqui é bom, isso aqui é só repetir e agora eu posso ensinar para as pessoas, tá? Então essa característica de não desistir, ela foi muito importante nessa jornada e eu quero que vocês saiam dessa live de hoje sabendo como parar de desistir. Identificou o que tá te parando, né? O que tá acontecendo aí? Quais são os sentimentos que você fica revivendo? Quais são os pensamentos? Que situações que você pode ajustar, né? Que você pode melhorar? Porque assim, ó, se tá te atrapalhando no teu resultado, é importante, você precisa olhar para isso, né? Não dá para deixar para depois, não dá para continuar empurrando com a barriga e fingindo que não acontece. Concordam? Coloca nos comentários aí pra mim se você tá concordando. Tem gente que tá assistindo aqui, ó, e não tá falando nada. Se concorda, coloca aí nos comentários, tá? E agora a gente vai olhar para a segunda parte, né? Que é o que fazer então com essas informações. Precisa trabalhar aquela nossa maravilhosa característica cerebral que é ter clareza de onde a gente quer chegar, tá? Visualizar o nosso futuro. Então, mandar informações para o nosso cérebro o tempo todo de que esse processo ele está sendo positivo. Assim como a gente faz lá com o nosso cliente de emagrecimento, né? Então, se você é nutri, se você é coach, provavelmente você já percebeu o quanto é importante que o processo de emagrecimento seja prazeroso para o cliente. Então, o nosso processo profissional para conquistar o nosso resultado com grupos precisa ser prazeroso também. Aí, se a gente fica reforçando os pensamentos negativos sobre ele, colocando foco naquilo que não deu certo, como é que a gente vai chegar no resultado? Então, pega como modelo a trajetória do cliente de emagrecimento e começa a aplicar na sua carreira, né? A gente vai precisar sim usar as nossas habilidades de visualizar positivamente o nosso futuro com mais frequência, tá? Então, definir uma meta para o seu grupo. Olha lá. Quantos clientes eu quero no grupo? Em quanto tempo eu quero esse grupo? Certo? Coloca uma meta clara, possível, para você ter esse grupo. E começa a agir, porque eu já falei agora há pouco. Acreditar é igual a agir, tá? Ai, vão aparecer percalços aí no caminho? Vão, com certeza. A nossa vida ela não é estática, né? Ela é fluida, então vão aparecer coisas com as quais você não contava. E nesse momento, volta para a visualização positiva. Volta a acreditar, né? Volta a enviar os sinais de que faz parte, que tá tudo bem, que esse processo é assim, que você vai chegar, apesar disso, tá? Contem aí pra mim se vocês conseguiram chegar nessa chave, né? Nessa visão que eu passei aqui pra vocês hoje. De que sim, é possível você atingir os seus resultados com grupos, é possível você viver de grupos se você deseja isso. É possível você conciliar consultório com grupos, se é isso que você deseja, né? Ou um outro emprego, uma outra atividade que você tenha, tá? Tudo vai iniciar lá na clareza de onde você quer chegar, na meta, quantos grupos, como vai ser conciliando com outra atividade ou não, quantas pessoas no grupo, tá? Então começa a desenhar esse futuro que você quer. Qual o faturamento que você deseja com grupos? Então, gente, determina, né? A gente precisa começar a determinar onde nós queremos chegar com tudo isso e agir no sentido de conquistar, tá? Começa a agir, não para mais, não importa o que aconteça,
volta e fala, poxa, teve um dia que eu ouvi aquela Nutri, aquela mentora de Nutris me falando que eu não poderia parar até conseguir, que se eu não parasse daria certo. E é isso, tá? Leva essa frase com você a partir de hoje. Não para, continua seguindo, não importa o que aconteça. Quem ficou aqui, assistiu desde o começo ou boa parte da live, comenta aí pra mim agora, por favor. Por que valeu a pena assistir? Qual foi o insight que você pegou? E eu fico à disposição aqui também se você tem alguma dúvida sobre isso, né? Aproveita, você fala assim, poxa, eu quero tanto fazer grupos, eu quero tanto chegar nos meus resultados, aproveita para tirar sua dúvida agora, né? Com alguém que já passou por isso, já fez 29 grupos, está ajudando outras pessoas a faturarem aí os seus 5 mil reais ou mais por grupo. Essa semana mesmo, eu tive uma aluna da mentoria que falou assim pra mim, Rê, eu não divulguei direito, não consegui, tive imprevistos lá e ainda assim eu consegui 5 clientes no grupo, né? Então eu tô feliz com o resultado, porque eu nem divulguei, né? Surgiram imprevistos ali e ainda assim eu consegui meus 5 clientes no grupo. Então olha o quanto vale a pena você colocar tudo isso que você aprendeu aqui hoje em ação, né? Comenta aí pra mim, por favor. Qual foi o insight que você tirou da live de hoje? Quanto valeu a pena para você? Outra aluna da mentoria que eu sempre lembro, assim, ó, que ela entrou na mentoria já na fase de inscrições, já queria o público ali, né? Já tava com as inscrições abertas. E aí a gente trabalhou juntas por uma semana, tá? Uma semana para ela fechar lá 17 clientes com a minha ajuda. Então, foi muito impactante, assim, ó, porque se você age certo, se você se deixa conduzir, né, pelas pessoas certas também, né, você tem lá um mentor, uma pessoa que te inspira, você age certo na direção certa, você tem o resultado rápido, tá? Então, em uma semana ela conseguiu o grupo dela com 17 pessoas, tá? Outra aluna que é muito impressionante, assim, a história dela na mentoria, que ela abriu as inscrições do grupo, ela fez um encontro de mentoria comigo, abriu as inscrições do grupo dela, em 24 horas ela já tinha batido a meta das pessoas que ela queria, tá? Então, às vezes você pensa assim, nossa, mas um encontro só de mentoria é um insight que você pega, às vezes que você estava precisando, uma coisa que você não conseguia ver sozinha, tá? Foi lá, abriu as inscrições, conseguiu em 24 horas bater a meta de inscritos, né? Ela tinha uma meta de 20 pessoas, ela mandou as mensagens lá, já tava com 22, com 24, continuou, acabou fechando a turma com 30 pessoas, né? Então, gente, quando eu digo para vocês é possível ter resultados excelentes com grupos, é disso que eu tô falando. É do que eu já fiz e é do que as minhas alunas estão vivendo hoje, tá? Então, eu desejo isso para você. Se você veio para essa live, não foi por acaso, foi porque você queria ouvir algo, você estava precisando ouvir algo sobre isso. Então, aproveita esses insights de hoje e sai praticando. Combinado? Quem topou o pacto, ó, quero saber como é que foram os insights aí da live de hoje. Luana, eu lembro que uma aluna uma vez desmotivou as outras pelo fato de achar difícil de conseguir. Uma aluna, você diz, da mentoria ou uma aluna dentro do seu grupo, Luana? Não entendi. Mas acontece muito, né? Da gente ser influenciado ali, a gente se deixar influenciar pela opinião de outras pessoas e dentro do nosso grupo também, né? A famosa laranja podre dentro do grupo. Então é comum e é o nosso papel lá dentro do grupo conduzir, né, de uma maneira que uma pessoa não contamine a outra, né? A gente acolher a dor daquela que está achando difícil, explicar como que isso pode melhorar e também puxar a moral das outras pessoas que estão ali, tá? Isso acontece mesmo. O emagrecimento foi muito chato, mas delicadamente falei que o resultado das outras diz como o grupo era eficaz. Exatamente. Se para ela, né, pode ser que para ela, por algum motivo, a experiência tenha sido diferente, né? Questões dela, às vezes se a pessoa ela tá num momento ruim, às vezes até influenciado por outras coisas que não tinham a ver com o grupo. É uma pessoa que com certeza dá para você chamar no individual, acredito que você até tenha feito isso,
mas você pode, né, se você não fez, chamar no individual, entender melhor o momento dela, né, o que ela tá passando, por que a experiência para ela foi negativa, tá? E sempre agradecer também pelo feedback negativo. Sempre que eu tive, assim, foram raras as vezes, acredito que umas 2 vezes aí nos meus grupos, que aconteceu um feedback negativo, mas eu sempre fiz isso, tá? Procurei entender se era realmente relacionado ao grupo, ou se vinha de alguma outra parte, né? Vocês sabem que às vezes a pessoa deixa ali situações do dia a dia influenciarem. E acolher, agradecer, falar, olha, muito obrigada pelo seu feedback, foi muito importante a sua opinião e eu vou estudar aqui uma forma de melhorar para um próximo grupo, enfim, nesse sentido, né? Quando faz sentido pra gente aquela questão que foi levantada, tá? E o mais importante é não deixar contaminar realmente o restante do grupo. Delicadamente falei que o resultado... Isso. E aí, ela vendo os resultados das outras, o que pode acontecer? Às vezes, a pessoa vibra, né? Ela vibra com as outras, fala, ai, amigas, que bom que vocês conseguiram, colegas, enfim. Parabéns pelos resultados. Mas tem pessoas que ficam com inveja, né? Que por algum motivo não conseguiram e ficam com inveja daquelas que conseguiram. Então a gente também tem que estar com o olhar atento para isso, né? Fazer ela entender que talvez nesse momento ela ainda não tenha conseguido, talvez o metabolismo, enfim, alguma questão ali de doença, de patologia tenha influenciado, mas que, né, se ela continuar se cuidando, ela com certeza vai chegar no resultado. Continuar com acompanhamento, continuar buscando soluções, certo? Porque assim, ó, gente, por mais que eu tenha tido excelentes resultados com os meus grupos, a grande maioria dos participantes emagrecendo, chegando no resultado, eu seria hipócrita aqui de dizer para vocês, nossa, 100% das pessoas chegam no resultado, 100% dos clientes emagrecem e saem felizes. Claro que não, né? Sempre tem um ou outro que não chegou no resultado, tá? E é o nosso papel também falar com essa pessoa que não chegou no resultado, né? Se ela está aberta, ainda participativa ali, você vai falar com ela e incentivar que ela continue se cuidando, né? Então, continue em acompanhamento e entender, inclusive às vezes até propor novos tratamentos para essa pessoa que não atingiu, né? Que ficou frustrada, que ficou com inveja das outras que conseguiram. Certo? Luana, você que está aqui pela primeira vez, por que valeu a pena assistir a nossa live de hoje? Espero que você volte na próxima quarta às 9 horas, tá? Quem mais que estava aqui, que quer comentar, né? Qual foi o melhor insight que pegou? Então, recapitulando para vocês. Para conseguir o seu resultado, né? Parar de desistir até conseguir viver de grupos, ter um faturamento maior com grupos, né? Seja qual for esse resultado relacionado aos grupos que você tem, o que você vai fazer a partir de hoje? Identificar o que está te impedindo, tá? Começa a listar mesmo o que tem travado você, o que tem desmotivado, o que tem impedido, o que tem feito sofrer, o que tem tirado seu sono, né? Mas principalmente o que tem paralisado você, né? De agir na direção do seu objetivo, tá? E segundo ponto que a gente trabalhou, olhar para todas essas informações, começar a enfraquecê-las, certo? E fortalecer a sua visão de futuro, né? Você vivendo esses resultados, você com a sua meta clara, você cada vez mais alinhada com o seu objetivo, você cada vez mais voltando para o seu ponto de decisão. Eu decidi, eu me comprometi com o meu resultado, então eu vou em frente, não importa o que acontecer, tá? De nada, Luana, imagina. Fico feliz com a sua participação aqui. Muito obrigada pela presença de todas. E assim, ó, se você assistiu a live, valeu a pena para você? Anota, tá? Sai daqui, faz essa tarefa. Anota esses insights, porque a vida flui, acontecem 1000 coisas hoje, você esquece. Então anota o que fez sentido, tá? E cada vez que você for analisar o seu resultado com os grupos, volta para essa anotação. Fala, não, eu coloquei lá que eu ia chegar, né? Que eu tinha que parar de desistir até eu chegar no resultado e eu tô comprometida com isso, certo? Volta sempre para essa anotação que você colocou.
De preferência, usa as referências visuais aí, né? Lá no seu muralzinho, se você tem um mural, se você tem no celular, enfim. Lá no seu mapa, né? Dos desejos aí para o futuro, o que você tem de visual? Coloca lá, junto, né? Esse comprometimento que você criou aqui hoje para você chegar no seu resultado, tá? Um beijo, muito obrigada pela presença e a gente se vê na próxima quarta às 9 horas. Sigam, quem ainda não está seguindo o perfil, segue, né? Quem quer saber mais sobre a mentoria, sobre os produtos para Nutris e Coaches, clica também no link da bio para conhecer um pouco mais, que tem todas as informações lá. Beijo, ótimo final de manhã aí para vocês.